concurso público do TSE Unificado está se aproximando. Estamos falando de provas que irão acontecer em setembro e muito provavelmente você que decidiu fazer esse concurso já está estudando. Talvez você esteja perdido, perdida, está estudando, mas está sem rumo. Então, muita calma. Hoje eu quero te dar uma dica e até um presente. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que está fazendo aí a preparação para o concurso do TSE Unificado. Não é novidade para ninguém que eu tenho um projeto de mentoria coletiva, que é o Rumo ao TSE. Quando eu soltei o vídeo aqui explicando mais sobre o projeto, falando sobre tudo que inclui, algumas pessoas me chamaram no privado querendo entender um pouco mais. E pensando nisso, que pode ser até uma dúvida de outras pessoas, eu resolvi trazer para vocês como uma forma de presente para vocês conhecerem um pouquinho por dentro do que é uma mentoria coletiva. Resolvi trazer um pedacinho, um trecho do nosso primeiro encontro da mentoria. O objetivo é você entender como é que é dado o suporte, o que é feito, como são dadas as orientações, inclusive para você perceber a proximidade que eu tenho com os meus mentorandos da mentoria coletiva. Você vai perceber que eu respondo todas as dúvidas, as perguntas e que realmente eu estou à disposição para poder caminhar junto com os mentorandos. Então é uma oportunidade para você que quer conhecer um pouquinho mais do meu serviço, entender como é que eu atuo na lógica da mentoria coletiva e aí até tomar suas decisões, caso você queira entrar. Aproveita e pega as dicas e as técnicas que eu dei, que eu fiz a orientação para os meus mentorandos, que eu vou liberar um pedacinho para você. Eu espero que você goste. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, comenta aqui embaixo também o que achou e se tiver interesse, entre em contato comigo. Aproveita porque em breve vai ter cupom de desconto. Fica ligadinho tanto aqui quanto também lá no Instagram, porque eu vou soltar um cupom de desconto que eu tô dizendo que vai ser como se fosse uma surpresa. Vai ser do nada um cupom de desconto para vocês que são meus seguidores, tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram. Então fica ligadinho aí e agora vai passar aqui um trechinho para você sentir como é. Então estamos gravando essa nossa segunda parte do encontro de boas-vindas e agora de uma forma muito específica eu vou falar para vocês sobre o nosso processo de estudos. Peço que vocês prestem muita atenção. Quem já viu o módulo A Organização, que é aquele módulo que é, entre aspas, obrigatório, já vai entender melhor. Quem não viu, não tem problema. O que eu peço? Se organiza para tirar aí uma horinha hoje, no final de domingo, e vê o módulo. Vê na velocidade 2. Ah, Thaís, não consigo. Vê na 1. Vai anotando. Por quê? Teve dúvida? Já manda no grupo hoje, Thaís. Não entendi isso, isso e isso, que eu já vou ajudar vocês para amanhã vocês conseguirem começar o processo de estudos, tá? Então, sobre o nosso processo de estudos, o que eu vou fazer aqui agora? Vou explicar para vocês sobre as planilhas, vou fazer as orientações sobre a execução do processo de estudos na planilha, vou mostrar como é a planilha, como é o cronograma, vou explicar o método de estudos a ser aplicado e vou tirar as dúvidas de vocês. Já adianto que hoje, quem ainda não viu, vai ver o módulo lá da organização na plataforma, vai ver a planilha. Algumas planilhas serão enviadas hoje, outras amanhã, como eu já tinha informado aqui. Vocês vão ver a planilha e vão começar a executar o processo de estudos. Teve dúvida? Vocês já vão enviar para mim lá no grupo do WhatsApp. Vocês vão executar ao longo da semana e no sábado, dia 22/6, às 17 horas, eu vou fazer o encontro com vocês. Encontro para quê? Tirar dúvidas sobre o processo de estudo inicial. Então, esse encontro, ele vai ser para quê? Para você me dizer o que você conseguiu fazer, para eu entender quem esqueceu de fazer uma coisinha ou outra, para a gente nivelar todo mundo e conseguir seguir. Aí eu já vou dar dicas, vou dar orientações, vou falar de técnicas de estudo a partir do que vocês me trouxerem.
Esse encontro de sábado deve durar 1 hora, porque no dia 26, que é na quarta-feira, a gente tem um encontro às 20 horas, e nesse encontro de quarta vai ser quando eu vou falar um pouco mais de método de estudos, vou falar um pouco mais de nivelamento, de desempenho, e aí eu vou caminhando e tirando as dúvidas de vocês. Todo encontro vai ter tira dúvidas, mas esse encontro de sábado, ele vai ser mais específico para eu tirar as dúvidas de vocês sobre o processo de estudos, tá bom? E aí, já falando da planilha, vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou mostrar uma fácil e depois uma que é um pouco maior, que não é difícil, ela é mais complexa. Então, vou mostrar aqui a do serviço social, que nós temos aí 3 pessoas na mentoria, que é uma planilha mais fácil, porque tem 3 matérias só. Que vai ser a mesma coisa, já adiantando, tá, Tamires? Da enfermagem. Também vão ser 3 matérias só. Contabilidade, não serão 3 matérias só, vão ser mais, porque eu vou dividir conhecimento específico para fluir. Mas a enfermagem e o serviço social vão ter 3 matérias. Técnico, 7, e, se eu não me engano, técnico 7, e analista judiciário, área administrativa, acho que 9. 8 ou 9. Depois eu vou mostrar para você certinho. Então, tá aqui a planilha, tá? Quando vocês abrirem a planilha, vocês vão ver isso aqui. Então, a planilha vai ter o nome do concurso e o nome do cargo. Vocês vão ter essa primeira tela, que é a tela de boas-vindas. É onde tem os meus contatos. Quando você clicar ao lado, você vai ter os tópicos a serem estudados. Então, tem aqui o nome do concurso, o nome do seu cargo, os tópicos a serem estudados. E já deixei uma observação. Os tópicos sinalizados em laranja são prioritários. Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital de vocês e eu coloquei todos os tópicos aqui. Na ordem do edital, não. Estou com problemas no meu áudio, não escuto. Vou sair, tá bom, tudo bem. Na planilha tem somente as matérias específicas? Não, tem todas as matérias, né? Vou explicar para vocês já já. Então, o que nós temos aqui? Os tópicos a serem estudados. E aqui eu sinalizei os tópicos prioritários. Então, tem aqui o primeiro tópico: questão social e direitos de cidadania. É o tópico 6. Então, quer dizer que é para começar lá do tópico 1 do edital? Não, é para começar do tópico 6. Ah, é para começar no tópico 1 do cursinho? Não, eu já coloquei na melhor ordem de estudo. Então, eu peço que vocês façam o quê? Sigam a ordem para ter continuidade do processo lógico de construção de conhecimento. Então, é óbvio que, em algumas disciplinas, eu vou ter mais noção, expertise, experiência do que outras. Então, no serviço social, o português, constitucional, administrativo, eleitoral, são as matérias que eu lido mais, eu tenho um bom conhecimento. Na parte de contabilidade, eu ainda consigo ter um bom conhecimento, porque eu já trabalhei com muito concurso da área fiscal. Da enfermagem, eu já trabalhei algumas vezes, então pode ser que eu vou falar que é melhor A, mas você resolva inverter. Tudo bem. Matérias da área administrativa, eu trabalho há muito tempo, então podem seguir essa lógica que vai dar certo. Então, eu tenho aqui os tópicos a serem estudados na ordem. Primeiro você estuda esse, depois você estuda esse, depois você estuda esse, e por aí vai. Os tópicos, eles já estão na ordem de estudo. Tudo que é laranja é prioritário. Quer dizer o quê? É um tópico muito importante, é um tópico que cai muito em concurso, e é um tópico que tem muita chance de cair no seu concurso. Então, dê atenção. Se você tiver uma carga horária de estudos muito apertada e não der para estudar o seu edital todo, estude os laranjas. Os brancos, você vai pular. Então, você precisa fazer essa autoavaliação. Olha, eu sei pelo cronograma que a Thaís passou, pela organização que ela fez, que eu não vou conseguir cumprir o prazo se eu estudar a matéria toda. A matéria é muito grande, eu não vou ter tempo. Isso aqui tudo é conhecimento específico. Eu sei que eu não vou conseguir. Faça o quê? Foca
nos tópicos prioritários. Então, o que, que você vai fazer? Você vai estudar os laranjas. Acabou esse laranja? Estuda esse. Pula o branco. Continua os laranjas. Acabou aqui? Pula para esse. Vai focando nos laranjas. Depois que você acabou os laranjas, está dentro do prazo que eu te passei, volta e estuda os brancos. Acabou o laranja, já até estourou o prazo que eu te passei, vai ficar sem ver os branquinhos. Por quê? É melhor você garantir os prioritários de todas as matérias do que você ver uma matéria completa e ficar uma matéria sem ver. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu montei o planejamento, eu já montei pensando assim, pelo menos os prioritários, dentro do prazo que eu passei, vai dar conta de ver. Então, o serviço social, por que eu falei que é o mais tranquilo? Só tem 3 matérias. Uma pessoa que tem de 3 a 4 horas por dia de estudo, vai conseguir ver o edital todo, laranjas e brancos, todo. Mas, lá para técnico, ou para analista da área administrativa ou da área judiciária, se a pessoa tiver 3 horas por dia, ela não consegue ver tudo. Aí ela tem que focar no tópico prioritário. Então, eu já fiz pensando nos 2 cenários. Você é do serviço social, você só tem 1h30 para estudar por dia, não vai estudar tudo. Foca primeiro nos laranjas, deu conta? Fechou? Está no prazo? Volta e estuda os brancos. Caso contrário, vai ficar sem estudar os brancos, tá? Então, você vai avançar aqui. Quando você acabar essa primeira matéria aqui, é conhecimento específico, já tem a outra matéria montada aqui, é o português. Então, é todo o edital de vocês, não é só a parte de conhecimento específico. Aí, aqui no português, tem a ordem de estudo. Primeiro tópico é ortografia, mas ele não tá laranja. Se você tá com pouco tempo, você vai começar em quê? Em classe de palavras. Thaís, por que você separa a classe de palavras? Porque eu sei o nível de importância das classes. Substantivo e adjetivo quase não cai. Dá para estudar substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição junto. Quase não cai. E quando cai, cai de uma forma muito tranquila lá na parte de sintaxe. Você pode estudar junto. Verbo, você não pode estudar junto com nada. Verbo é grande, é denso, é complexo, tem que estudar sozinho. Advérbio, tem que estudar sozinho. Preposição em conjunção, andam de mãos dadas. Pronome, você estuda e depois em colocação pronominal. Então, já tem uma lógica de organização. Você vai seguir a ordem. E aí, não importa se você vai estudar a aula 1 do cursinho e depois a 10. Não se preocupem, sigam só a lógica, porque a lógica que eu organizei aqui faz muito mais sentido, muitas vezes, do que a lógica dos cursinhos, que eu já avaliei vários cursos e às vezes eles vão jogando lá sem ter essa mínima organização. Então, sigam a ordem aqui. Branquinhos, por enquanto, vamos pular. Laranjinha estudou, branquinho pulou. Thaís, eu vi o edital, mas no meu edital eu não vi escrito intertextualidade. Você inventou? Não, eu não inventei, gente. Por que às vezes vocês vão ver que tem coisas aqui que não estão no edital de vocês? Porque eu faço a tradução do que está escrito de forma implícita que as pessoas não veem. Então, às vezes, lá está escrito compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Para você fazer compreensão e interpretação de texto, você tem que estudar intertextualidade. Para você fazer a compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, você tem que saber o que é tipologia e o que é gêneros textuais. Então, tem assuntos que estão dentro de outros, e eles aparecem de forma implícita no seu edital, mas na prova eles são cobrados de forma explícita. Então, é por isso que, às vezes, vocês não vão conseguir ver esses nomes lá. Funções do se e funções do que. São 2 tópicos que estão dentro de sintaxe do período composto. Só que sintaxe do período composto já é tão grande que se eu não separar funções do se e funções do que, você não vai estudar. Aí a Sebrasp vai cobrar funções do se, você não vai saber. Então, é por isso que eu vou fazendo como se fossem essa reorganização
para facilitar que você entenda e que você estude aquilo que de fato é preciso, tá bom? Alguém levantou a mão? Fui eu, Tamires. Diga. Thaisa, você acha que para quem já tem alguma base de português, começar focando só em questão e voltar para a teoria se tiver mais erros, né, em um determinado tópico, você acha válido? Super válido. Essa é a orientação da estratégia de nivelamento de conhecimento, que foi aquela que eu expliquei. Dá uma olhadinha lá no bloco no módulo da organização. Você vai começar a executar o processo de estudos e no sábado a gente vai falar mais sobre isso. Mas de forma breve, o que consiste a estratégia do nivelamento de conhecimento? Pegar o português que a maioria já estudou. Se você já estudou português da base alguma vez, não é passar pelo português, você estudou da base, já construiu conhecimento, você vai pegar os tópicos do jeito que eu coloquei aqui e vai fazer questões tópico a tópico, do jeito que está aqui. Ortografia, vai fazer 50, acentuação, 50, classe de palavras, 50. E você vai lançar quantas questões você fez e vai lançar seu percentual de desempenho. Depois você vai passar para o tópico de baixo. Vai lançar quantas questões você fez, vai lançar o tópico, quanto o seu percentual de desempenho. E assim você vai. Aí você vai começar a identificar quais são aqueles tópicos que você apresentou dificuldade. Aí, quando você fecha o nivelamento todo, você entende em que pé você está. Você entende que está bem aqui, que está bem aqui, mas aqui você não está bem. Aí, na segunda fase do nivelamento, você vem corrigindo só o que o desempenho não foi satisfatório. E isso faz você moldar o olhar para garantir que o seu tempo seja utilizado naquilo que realmente precisa. Então, por isso que eu digo que a gente tem que construir conhecimento apenas uma vez. Se você faz um processo de estudos bem feito em alguma vez na sua vida, nunca mais você volta no estudo base. Depois você só nivela, corrige erro. Nivela e corrige erro. Então, para vocês que já têm base, por favor, entendam. Não é passou pelo conteúdo. Você tem base, você construiu conhecimento, você viu videoaula, então você viu PDF, você produziu material, à época você fez questão, você já estuda isso há muito tempo, você vem nivelando, identificando a falha, e aí aqui apresentou falha, aqui é que você vai trabalhar a correção. Aí você volta no estudo base desse tópico de forma específica, estuda por vídeo ou então por PDF, e depois você faz novas questões para ver se o seu desempenho melhorou. E assim você vai avançando. Então, quem tem base pode fazer nivelamento. Cuidado para não achar que tem base e descobrir que não tem. E aí, já vou adiantar para vocês sobre o processo de estudos, e isso aqui é para todos, para vocês entenderem como é que vocês vão executar.